É interessante perceber nessa passagem aí, ele diz que Deus tem sangue, o sangue de Deus. Como que Deus pode ter sangue? Porque Jesus se fez homem e ele é Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos hoje para a parte 7, quer dizer, Bíblias já estão abertas, né? Vamos abrir no Evangelho segundo o apóstolo Mateus. Nós estamos na parte 7 de nossa série de mensagens, exposições do Evangelho de Mateus, Rei dos Reis. Parte 7, a tentação no deserto. Então nós estamos já no capítulo 4. E para mim tem sido muito abençoado pregar essas passagens, o Evangelho de Mateus tem sido uma grande edificação para mim. E eu espero que para vocês também. Então nós vamos ler dos versos 1 ao 11, a tentação no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhes: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-á nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma das passagens mais importantes da Bíblia e de um dos momentos mais importantes do ministério de Cristo, que foi quando ele foi tentado no deserto. Antes de analisar esse texto propriamente dito, eu quero relembrar algo que eu estou mostrando aqui desde o início de nossas exposições do Evangelho de Mateus, que é que existe uma semelhança muito grande entre as histórias de Mateus e as histórias relacionadas a Cristo e coisas que já foram vistas na Bíblia lá no tempo de Moisés, lá no tempo do Êxodo. E a razão disso é que Jesus veio edificar e estabelecer uma nova aliança. Uma aliança que deveria substituir a aliança mosaica como o cumprimento último e final das promessas que Deus fez no Gênesis a Abraão. Então, nesse sentido, a nova aliança é uma renovação da aliança abraâmica, e ela, como uma renovação da aliança abraâmica, ela substitui a aliança que Deus fez com Moisés. E nós vemos que, embora existam diferenças entre a aliança feita com Moisés e a aliança de Cristo, quanto à administração externa, existe uma equivalência essencial e por isso tem muita semelhança entre as histórias e a estrutura em sua fundação. Então, se a gente vê
lá no início, quando Moisés nasceu, existiu naquele contexto a matança das crianças. Muitas crianças foram mortas por Faraó, porque Faraó queria matar as crianças judias, hebreias. E no início da nova aliança com Jesus, no estabelecimento da nova aliança com Jesus, Herodes também fez uma matança das crianças. Tem uma semelhança. A ideia de que quando Jesus, a família de Jesus, eles fugiram de Israel, eles tiveram que fugir de Israel, isso lembra, lá no Velho Testamento também existiu uma fuga de Moisés e depois uma fuga de todo o povo de Israel para não ser escravizado no Egito. Da mesma forma, depois de falar da fuga, você vai ter a questão do batismo. O batismo é semelhante ao povo de Israel passando pelo mar. E depois você tem Jesus no deserto. Assim também, o povo de Israel, depois de passar pelo mar, eles foram para o deserto. Então, se você for observando, existe muita semelhança entre as histórias do Velho Testamento e a história de Jesus. Agora, deixa eu dizer para vocês qual é a visão errada dessas semelhanças. Muitos vão pensar o seguinte, como existem semelhanças, então isso quer dizer que Jesus está vivendo coisas à luz do que veio antes dele. A vida dele é uma imitação de histórias que vieram antes dele. Essa posição está errada. Não é que Jesus imita ou repete de alguma forma as histórias anteriores. É exatamente, a ideia tem que ser invertida. A ideia é que Jesus é o centro da história e o que vem antes e o que vem depois dele se assemelha com ele. Então não é que ele estava parecido com Moisés. É o contrário. Moisés, a vida de Moisés, a história de Moisés é parecida com Cristo. Porque no plano eterno de Deus, a precedência, a proeminência é de Cristo. Cristo é o centro do plano de Deus. E a partir de Cristo, a partir da história de Cristo, a partir da vida de Cristo, todas as demais coisas giram em torno dele, como o Sol e os planetas. Todos os planetas girando em torno do Sol. Esse é Cristo e todas as histórias bíblicas. Então, não é que Cristo é parecido com Moisés. É igual falar assim, eu vou olhar para mãe e falar assim, mamãe, você é parecido com seu bebê, né? Na verdade, é o contrário. É o bebê que é parecido com a mãe. Quando você começar a entender isso, você vai começar a entender a Bíblia melhor, porque você vai ver que tudo gira em torno de Cristo e esses personagens do Velho Testamento, eles em muitos aspectos se parecem com Cristo. A história de Moisés é parecida com Cristo, porque Moisés estava unido, antes de Cristo nascer, Moisés estava unido a Cristo por meio da fé, e pela fé a sua caminhada parece com a caminhada de Jesus. Então, neste contexto, devemos entender que Deus, ele preparou a história de Israel para que a história de Israel lembrasse, parecesse com a história de Jesus. E aí vocês devem lembrar aqui, quando nós lemos que Jesus passou 40 dias, verso 2, 40 dias e 40 noites, jejuando, 40 dias e 40 noites jejuando. Então, por que ele enfatiza noite? Porque não tinha escapulido, né? Podia falar assim, 40 dias jejuando. Mas de noite ele parava tudo, abria a geladeira, passava a noite comendo, aí voltava a jejuar. Não, 40 dias, 40 noites que ele não comeu nesse período todo. Então vou querer fazer isso também. Não faça porque você não tem esse milagre, você não é Jesus, ok? Não tente. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Quem é o outro personagem na Bíblia que ficou 40 dias e 40 noites também por um milagre extraordinário
jejuando. Vocês lembram? Foi Moisés no início da sua caminhada no deserto. Então, lá no início da caminhada de Moisés no deserto, quando eles chegaram no deserto, passaram pelo Mar Vermelho, vocês lembram que Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias e 40 noites também jejuando só com Deus. Tanto que nesses 40 dias e 40 noites, vocês lembram que o povo lá embaixo, quando chegou no final do período, falaram assim, ó, esquece que ele já morreu. Eles falaram assim, ó, vamos embora, alguém faz uma imagem aí, que ele já morreu. E eu vou mostrar o quanto que essa história lá atrás tem a ver com isso daqui. Mas antes da gente perceber isso, entrar nesses detalhes, observem quem levou Jesus para o deserto. Verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Esse detalhe aí não é um pequeno detalhe, não. É algo muito importante. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E isso faz com que a tentação de Jesus no deserto, no capítulo 4, esteja intimamente ligado com o seu batismo no capítulo 3. Porque no capítulo 3, verso 16, e sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. Então, Cristo, em seu batismo, foi ungido pelo Espírito Santo. Então, você vê aí o mistério da Trindade, porque em seu batismo você tem aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mesmo contexto, Cristo foi ungido pelo Espírito Santo e esse mesmo Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, mas não é simplesmente o Espírito Santo conduzindo ao deserto. Veja algo adicional aí. O Espírito Santo, ao conduzir Jesus ao deserto, tinha uma finalidade. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 4. Para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, não só um ambiente ruim, um ambiente desagradável, mas com um plano, com um propósito. Jesus tinha que ser tentado pelo diabo no deserto. Então veja que a tentação de Jesus pelo diabo aí, ela não é acidental, não é por acaso, não é aleatório e nem é meramente ou simplesmente porque o diabo quis. Veja que a tentação aqui, ela está no contexto de um controle soberano de Deus. Deus, em sua soberania, planejou que Jesus tinha que ser tentado pelo diabo, não em um jardim, não cercado de coisas prazerosas, mas no meio do deserto, no meio do jejum, em jejum. E aí a gente precisa se perguntar por quê? Por que Jesus precisou ser tentado? E quando você entender por que Jesus precisou ser tentado, vocês vão ver o quanto que a sua vida pode melhorar muito em seu relacionamento com Deus e com os homens, quando você aprender o que é tentação. Quando você aprender o que é tentação, quando você aprender por que Jesus teve que ser tentado, e quando você aprender como que eu me esforço para ser tentado e reagir à tentação como Jesus, nós recebemos muitas vitórias espirituais. Então vamos refletir sobre essa tentação. Bom, eu falei aqui agora que não foi num ambiente de prazer agradável, né? Está no deserto, olha só as características. O ambiente, deserto, o
O que ele está passando no deserto? 40 dias, 40 noites, fome. Ele fala de fome aqui. Então, não é um ambiente desagradável. E aí nós precisamos lembrar da doutrina da humanidade de Jesus. Humanidade de Jesus. Jesus, ele se tornou um verdadeiro homem. E como verdadeiro homem, Jesus sentia dor de verdade, Jesus sentia fome de verdade, Jesus sentia sede de verdade, não era uma fantasia. Jesus, sendo eternamente Deus, ele se fez homem, por isso que ele tem um corpo. E outra coisa, não é que Jesus era um homem. Vou dizer, essa aqui é uma das heresias mais comum que eu conheço nas igrejas. As pessoas creem que Jesus era um homem. Isso é muito comum. Não, Jesus não simplesmente era, ele é um homem até agora e será eternamente. Ele continua tendo um corpo, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou, subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então não é era. A pessoa fala, no tempo que Jesus era homem, agora ele virou Deus. Não fica virando uma coisa, desvirando. Deixa de ser hereges. No ventre da Virgem Maria, noiva de José, descendente de Davi, Deus se tornou homem eternamente. E nunca deixará de ser. Por que Deus quis se tornar homem? Deus não é tão grandioso, glorioso, por que se rebaixar? Sim, é um rebaixamento. E sabe por que ele se rebaixou? Para falar com você. Para ser entendido por você. Para se relacionar com você. Porque Deus, enquanto Deus, é muito infinito, grandioso, glorioso. Como é que você que veio do pó, como é que você que não consegue se manter de pé, faz exercíciozinho e já cai? Trabalha um pouquinho mais, já está reclamando, caiu uma chuva, já está xingando. Como é que um ser desse vai se relacionar com a glória eterna do Todo-Poderoso? Então existe a encarnação de Deus. Deus se faz homem. Então tudo isso que nós lemos sobre Jesus, aqui no verso 2, que ele sentia fome. Sim, Jesus sentia fome. Jesus sentia sede. Jesus tomava susto. Jesus sentia tristeza. Jesus sentia alegria. A humanidade de Cristo. Então aqui Jesus, ele é tentado em sua condição humana, em suas limitações humanas. Existem as limitações humanas que são colocadas diante de Cristo e não pense que Jesus não sentia essas coisas de verdade. Não caia nessa heresia de pensar, como ele era Deus, então era tipo, para de ver filme de super-herói. Os desenhos são assim, né? Os desenhos, os caras têm superpoderes, não sentem nada, tomam a bala, não acontece nada. Tem os que são assim, não é assim. Jesus tinha fraquezas de fome, de sede, de sentir-se traído. Você tem uns filmes aí sobre Jesus, que Jesus fica o tempo todo com o mesmo semblante. Ele fica sempre assim. Principalmente um da Record. Rede Record. Jesus não era assim. Sabe o que Jesus fazia? Jesus ria. Jesus se lamentava, Jesus chorava. Jesus pedia a Pedro para assar um peixe. Fala, Pedro, uma das primeiras coisas que Jesus fez depois de ressuscitar, que o pessoal começou a dar grito, os apóstolos começaram a dar grito e falar, é um fantasma. Aí Jesus falou, que fantasma o quê? Se acalmem, os caras desesperados. Se acalmem, coloca aqui a mão em cima de mim, você está sentindo esse osso? Jesus falou.
Isso é um osso de verdade. Isso é carne de verdade. Agora assem meu peixe que eu quero comer. Foi isso que ele fez, Lucas 24. Assem meu peixe que eu quero comer. Se fosse no Rio Grande do Sul, ele ia mandar assar o churrasco, né? Mas é realmente humano. Jesus era humano. Para com essas ideias de Record, filme. Imagine Jesus como a Bíblia ensina. Aí que você entendeu que Jesus se fez homem, é Deus se fez homem, você vai começar a entender melhor a tentação. Vocês vão começar a entender, como diz Hebreus, em tudo tentado, exceto uma coisa. Tem uma coisa que ele não tem como nós. Ele não teve pecado. Então, ele era perfeitamente forte. Você, na primeira tentação, já está se balançando, já está apavorado. Não, essa parte Jesus não tinha. Essa parte de fraqueza. Aí começa a imaginar um monte de coisa. Já acha que vai morrer. Já acha que o mundo vai acabar. Essa parte, Jesus era a rocha. Ele era a rocha. Vocês lembram lá no barco? Teve uma hora que estava Jesus e os apóstolos nos barcos. Os apóstolos, esses apóstolos estão sempre desesperados. É igual a gente, né? Essas passagens é para lembrar que eles são gente como a gente. Mas Jesus era o homem perfeito. E Jesus estava lá no barco dormindo. Descansando. Todo mundo gritando, nós vamos morrer. Aí chega um, sempre tem um para falar besteira. E fala assim, mas Jesus, você não se importa com a gente. Jesus descansando. Jesus dormindo. Tamanho era a perfeição dele de confiar. O homem perfeito. Então, nesse sentido, nesse aspecto a tentação nossa e de Jesus é diferente. É que Jesus, ele é perfeito. Jesus não tem pecado. Mas vamos analisar, então, a tentação nesse teor. Verso 3. E chegando-se a ele o tentador, ou seja, o diabo, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Vamos analisar qual é o teor dessa tentação. Veja que começa com um se, uma condição. Se tu és o Filho de Deus, o que ele está fazendo? Ele está questionando a identidade de Jesus. Agora observe um detalhe importante. Final do capítulo 3, volte para o final do capítulo 3, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus. E quando Jesus foi batizado, verso 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, no meio do batismo de Jesus, todo mundo ali que estava ali ouviu uma voz audível do céu, dizendo, este é o meu filho amado. E nem assim muitos creram, né? Tem gente que fala assim, o que é necessário para você crer? Tem gente que nem se ouviu uma voz do céu, a pessoa crê. Mas o que eu quero que vocês percebam é que o questionamento de Satanás no verso 3 do capítulo 4, ele está questionando o que o Pai disse a respeito de Jesus. O Pai disse que Jesus era o seu filho. E aí, antes de avançar a entender esse questionamento, eu quero que vocês entendam o que significa dizer que Jesus é o Filho de Deus. Olha, muita gente não entende muito bem esse título porque existe uma deturpação em nossa sociedade que o pessoal fala assim, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Quando morre, todo mundo vai para o céu. Não sei para que existe inferno, porque todo mundo só vai para o céu. Mas não é o que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia não ensina que todo mundo é filho de Deus. Não. Não. Então, vamos lá. Você na sua casa,
chega domingo à tarde, antes de nossa reunião, Filhos à Luz de Cristo, de repente você faz um bolinho lá, faz o seu cafezinho para assistir a nossa aula. Aí eu pergunto, aquele café, aquele bolo, é o teu filho? Aí você vai falar, claro que não. Não é o meu filho. Aí eu vou perguntar, ué, mas não foi você quem fez? Você não fez esse bolo? Por que que ele não é teu filho? Para pensar nisso. Você faz um monte de coisa. Tem um monte de coisa que você faz, né? Eu sei que tem pessoal que gosta de fazer um bolinho, faz um churrasco. Tem o pessoal aqui do crochê, faz um crochêzinho, mas não são teu filho. Qual é a diferença entre aquelas coisas que você está fazendo, que você está criando, vamos usar o verbo criar, criando, com o teu filho? O teu filho, ele vem de você, da sua natureza. E as suas coisas que você cria não vêm de você, vêm de outro objeto, de outro material, não é assim? Então o bolo, ele não tem meu DNA, ele não tem o meu olhar, ele não vem de mim. Logo, ele não é meu filho. O que que ele é? Ele é a minha criatura. Ele é a minha criatura, porque eu criei ele. Então, nós somos criaturas de Deus. João capítulo 1 diz isso, não precisa abrir, mas João diz que Deus, por meio de Cristo, criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele. Então, ele criou você, ele criou a mim, ele criou tudo que existe é criado por ele. Né? Agora, existe um que é filho de Deus, que é Jesus Cristo. Por que que Jesus Cristo é filho de Deus? Porque Jesus existe eternamente da mesma essência e substância do Pai. Então existe Deus, o Pai, e ele eternamente subsiste com o Filho, e ambos são da mesma essência e natureza. Aí você imaginou, de repente, dois corpos assim no céu. Tem o trono aqui, tem o trono aqui. Errado. A divindade não tem corpo nem forma nenhuma. Está queimando seus neurônios? Que bom, porque se fosse simples não seria Deus. Você não entende nem a sua própria cabeça? Mas Deus, o Pai, e Deus, o Filho, existem eternamente como Pai e Filho. E existe eternamente o Espírito Santo como elo do amor entre o Pai e o Filho. Quem quer saber mais se matricule na classe de catecúmenos. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem eternamente, não como três corpos. Não imagine como três corpos. Mas como Deus invisível, onipotente, eterno, sem princípio e não fim. Então Jesus, ele é filho de Deus por natureza. O filho do gato é um gato. O filho do homem é homem. E o filho de Deus é Deus. Um único Deus subsiste em três pessoas. Então essa identidade que Jesus ele tem eternamente, a identidade eterna de Deus, Filho, é o que Satanás está questionando. Em outras palavras, Jesus Cristo que se fez homem, sendo eterno Filho de Deus, ele se fez homem, e ao fazer-se homem, tudo sobre ele, enquanto homem, parecia contradizer aquilo que Deus é. Isso que é o ponto da questão. Se ele é Deus, se ele é filho de Deus, o Filho eterno de Deus, o que ele está fazendo pregado na cruz? Deus pregado na cruz? Se ele é o Filho de Deus, por que ele está passando
está sentindo fome. Se ele é o Filho de Deus, por que que ele chora? Se ele é Deus, por que que ele tem um corpo? Então entenda que a humanidade de Cristo, superficialmente, parece contradizer quem ele é eternamente, a sua identidade divina. E esse é o teor da tentação de Satanás. Quando Satanás diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, se essa é a sua verdadeira identidade, se esse é quem realmente você é, por que você está passando necessidade? Ou seja, Satanás está tentando usar as circunstâncias, o que Jesus estava passando, para questionar a sua identidade. E aí vocês têm que entender que a tentação para nós é a mesma. Porque nós não somos filhos de Deus por natureza, mas nós somos filhos de Deus por adoção. Adoção. O que é adoção? Adoção é alguém que não vem do seu material, do seu DNA, da sua genética, mas você vai tratar como se viesse. Não é isso a adoção? Adotei fulano como meu filho. Quer dizer que você vai tratar como se fosse o teu filho. Você vai tratar como se fosse, isso é filho por adoção. Então Deus nos trata como filho, não porque nós somos filhos por natureza, mas porque nós somos filhos por adoção. E João 1 diz que nós somos adotados por meio da fé. Quando você crê em Jesus, o filho por natureza, o filho unigênito, você se torna filho por adoção. Aí você entra para a família de Deus. Nesse sentido, nós somos filhos. É igual você falar assim, eu vou tratar o bolo como se fosse o meu filho. Não faz isso não. E nem o cachorro como se fosse teu filho também não. Mas seria parecido com isso. Você adota. Ok. Então, como que funciona essa tentação para nós? Satanás também nos tenta dessa forma. Se tu és um filho adotado por Deus, se tu és um cristão, se Deus realmente te ama, se o teu batismo faz sentido, se a tua fé faz sentido, por que que você tem esse e esse problema? Essa é a tentação. Ele vai questionar a sua identidade. Que você não é um filho de Deus de verdade, você não é um cristão de verdade. Ou esse negócio de cristianismo não faz sentido porque você está no deserto. Se você realmente é filho de Deus, por que você tem esse problema? Filho de Deus não pode ter esse problema. Filho de Deus tem que olhar para a pedra e determinar, você vai virar pão agora. Vira pão agora. Para pensar. Para refletir que essa não foi somente a tentação de Cristo. Para pensar que a nossa tentação também ter o nosso relacionamento com Deus questionado com base nas circunstâncias. Então, se Deus não me deu tudo o que eu queria na hora, se eu estou sofrendo isso, então talvez seguir a Cristo não faça sentido. Vem esses pensamentos. Como é que Jesus responde? Na resposta de Jesus, vocês vão aprender a vencer esses pensamentos. Para entender a resposta de Jesus, você tem que ter isso bem claro. Satanás está usando a circunstância ruim para levar Jesus a questionar a sua identidade em Deus. A resposta de Jesus é muito sábia. Jesus responde no verso 4,
Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só, essa resposta é muito mais profunda se vocês analisarem o contexto original. Jesus aí, ó, tá vendo? Está escrito. Ele está citando Deuteronômio capítulo 8. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 8. Lembra que eu falei que existe uma semelhança entre a história de Jesus no deserto e a história de Israel no deserto? Essa frase que Jesus citou aí é o que Deus falou quando Israel estava no deserto. Vamos ler. Deuteronômio 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os teus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e, até aí, peraí, antes de avançar. Ele já falou, vocês estão no deserto. Deus falou, eu que te coloquei no deserto. Foi para te humilhar, para deixar você ter fome. Pausa aqui. O português, esse verbo humilhar no português, ele costuma ter uma conotação negativa. Isso é uma coisa que eu não gosto dentro da língua portuguesa. No inglês, humilhar tem duas palavras. Tem a palavra humiliate, que significa humilhar no sentido negativo. E no inglês tem a palavra humble. Humble é humilhar no sentido positivo. Como assim humilhar no sentido positivo? Humilhar no sentido positivo é a ideia... parece estranho, né? Humilhar positivo é o seguinte, é tornar a pessoa humilde. Existe um sentido positivo de tornar, não é de esculhambar, mas é de tornar mais humilde. Então, esse humilhou aqui é positivo. É de tornar uma pessoa arrogante, imagina a pessoa arrogante. Aí Deus vai lá, você tem que ser mais humilde. Aí ele te manda para o deserto. Entenderam? Humilhou aí? Não é esculhambação. Tá? Verso 3. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Agora vamos ver para que Deus fez isso. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Agora, olha só o verso 5. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Esse verso é muito importante. Deus está falando, isso que eu estou fazendo com vocês, não é porque eu odeio vocês. Não é porque eu sou contra vocês, mas pelo contrário, é porque vocês são meus filhos. Está vendo o que ele diz? Como o homem disciplina o seu filho. Ou seja, o deserto aqui em Deuteronômio 8 não era sinal de que eles não eram filhos de Deus. Pelo contrário, era sinal de que eles eram filhos de Deus, porque o pai disciplina o filho. Passar pelo deserto era então um sinal bom. Era bom.
Porque no deserto eles estavam sendo ensinados por Deus, disciplinados por Deus, não como um inimigo declarando guerra, mas como um pai ensinando o seu filho. Vocês que são pais, seu filho é rebelde, vocês querem ensinar seu filho, é porque você odeia seu filho? Para perguntar, vocês que são pais. Ó, seu filho é rebelde, aí você fala assim, eu gostaria muito que meu filho melhorasse nisso, nisso, nisso. Ele fosse menos preguiçoso. Ele fosse menos respondão. Ai, você odeia seu filho? Claro que não. É o contrário, você odiaria seu filho se você não tivesse nem aí. É isso que Deus está dizendo. Então vocês estão vendo que Jesus, ele cita uma passagem da Bíblia para provar que o raciocínio de Satanás estava invertido. Por quê? Na ideia de Satanás, se você passa por uma dificuldade, é porque você não é filho de Deus. É porque Deus está contra você. É porque esse negócio de Deus esquece. Viva a tua vida. Jesus estava dizendo, é o contrário. Eu estou no deserto porque eu sou filho de Deus. E porque o filho de Deus, ele tem que aprender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No deserto você aprende a palavra de Deus. No deserto você aprende a orar. No deserto você aprende a clamar, a buscar, e você conhece o Senhor melhor. Está vendo como é o contrário do que Satanás disse? Mas como que Jesus, na tentação, constatou o que era o contrário? Como que ele constatou que estava errado, o raciocínio de Satanás estava errado? Porque Jesus não se guiou pela experiência. Jesus não se guiou pelo que estava diante dos seus olhos. O que estava diante dos seus olhos? Estou com esse problema aqui. Não. Jesus se guiou pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Não é o que eu acho que eu sou. É o que a palavra de Deus diz que eu sou. A palavra de Deus diz que eu sou um filho de Deus pela fé. E se eu estou no deserto, o deserto faz parte da caminhada do cristão. Faz parte da caminhada do cristão. Só para avisar, a gente não vai ver todas as tentações hoje, tá? Hoje é só a primeira. Hoje é só a primeira. E aí eu quero levar vocês a refletir o seguinte. Eu preciso mostrar aqui uma relação entre tentação e oração. Tentação, oração, bênção. Abra em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Ó, Tiago 1 tem a passagem que muita gente fica sem entender, mas que tem tudo a ver com Mateus capítulo 4. Diz assim. Tiago 1, vamos ler do verso 1 em diante. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Para aí. Tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Aí, pessoal, não entendi. Porque quando vem a tentação, vem a dificuldade, vem a provação, eu fico assim, tipo, querendo soltar fogo para cima de todo mundo. Como assim grande alegria? Dar pulo de alegria e comemorar. Ó, agora chegou a hora de comemorar. Por quê? Porque está tendo muita tentação. Por quê?
Deixa eu explicar para você o raciocínio, tá? Bom, para explicar o raciocínio completo, na verdade eu teria que pregar a carta de Tiago inteira. Vou tentar resumir aqui rapidamente. Preste atenção no seguinte. Vamos dizer que você vai num concerto, um concerto de música clássica. E vocês são crentes, então vocês não frequentam show doido. Vocês vão no concerto de música clássica ouvir música boa. E aí, você chega lá na porta e você comprou o ingresso online. Tá? Imagina que você está indo para um evento, você comprou o ingresso na internet. Você comprou na internet. Aí você chega lá na porta desse concerto, desse evento. Imagine qualquer evento aí. Você chega na porta. Aí você fala pro cara assim, ó, quero entrar. Aí o cara, cadê o ingresso? Ah, não estou com o ingresso aqui. Não trouxe. Então você não pode entrar. Não, mas eu comprei. Como é que eu sei que você comprou? No meu coração, eu sinto que eu comprei. Ok? Você não vai entrar. Você vai ficar do lado de fora. Deixa eu explicar aqui uma coisa, tá? Imagine que as bênçãos sejam o evento. E bênçãos aqui, estou falando todo tipo de bênção. Espiritual, não imagina bênção. Tem gente que fala de bênção, você imagina uma Ferrari. Não, estou falando de bênçãos bíblicas. Bênçãos bíblicas, tá? Não é só isso. Mas pensa no seguinte: tem a bênção é o evento, é o concerto, tá? O ato da compra é a sua oração. O ato da compra é a sua oração. Mas o fato de você ter orado na Bíblia tem algo que normalmente precisa acontecer. Você precisa apresentar o ingresso. O que é o ingresso? Para pensar, o que é o ingresso? É a prova de que você comprou, não é isso? Aquele papelzinho ali não é a compra. Aquilo é a prova de que você comprou. Da mesma forma, a tentação é o momento de mostrar o ingresso para você entrar na bênção. A tentação é o momento de mostrar o ingresso, ou seja, de provar que o que você orou é verdade. Eu vou repetir. A tentação é o momento de provar que o que você disse na oração era verdade. Ou seja, não basta orar, você tem que provar que quando você orou, você tinha fé. E por isso, a tentação deve ser ocasião de alegria, porque no momento da oração, ou melhor, no momento da tentação, eu estou provando que eu posso receber a bênção. Eu posso entrar no show. Eu posso entrar para a festa. Mas não tem como passar por cima da tentação. Então o que é a tentação? Vamos ver se o que esse cara disse é verdade. É isso. A tentação é isso. Quando você falha na tentação, então, o que você está dizendo? Que não era verdade. Deixa eu dar um exemplo bíblico para ficar bem clarinho. Jesus citou Deuteronômio 8, não citou? Quanto tempo que o povo era para ficar no deserto? Bom, para começo de conversa, a viagem durava 2 semanas. Se você fosse a pé, saindo do Egito, você tem como ver isso no Google Maps, sabia? Se você entrar no Google Maps, você pode ver a distância do Egito para onde era a Terra Prometida, 2 semanas. Não seria 2 semanas? Aí você pergunta, como é que 2 semanas virou 40 anos? Deixa eu explicar de forma resumida, depois eu entro em detalhes. 2 semanas virou 40 anos por muita doideira no deserto. Muita gente fazendo loucuras. A história resumida é essa. Deixa eu te contar com mais detalhes. Bom, em primeiro lugar, a viagem duraria 2 semanas, mas, na verdade, teria que durar
2 anos. O plano a proposta de Deus era 2 anos. Por quê? Porque teve um tempo que eles tinham que ficar parados, recebendo os 10 mandamentos. Aí depois tinha que construir o templo. Então, se não tivesse doideira, pensa assim, se não tivesse ninguém falando besteira, murmurando, sendo engolido pelo chão, duraria 2 anos, porque em 2 anos eles chegaram na entrada da Terra Prometida. Tá? Em 2 anos já estava na entrada. Era só entrar. Por que que eles não entraram na festa? Porque eles não mostraram o ingresso. Eles não entraram porque eles não tiveram o ingresso para mostrar. Como assim não tiveram o ingresso para mostrar? Onde chegaram na frente da terra, ó, cheguei aqui, ó. O que que eles começaram a fazer? Começaram a murmurar. Não, porque nós vamos morrer. Não, porque nós temos que voltar para o Egito e pedir para ser escravo de novo. Pelo menos lá tinha alho com panela de carne. Pelo menos lá a gente era escravo, mas era só uma chibatadazinha, uma aqui, uma ali, mas pelo menos a gente ficava do lado da panela de carne. Aí você pergunta, que povo doido é esse? Sim, esse povo doido é mais ou menos igual a você. É mais ou menos igual a você. Aí 2 anos, estava na cara do gol, mas não tinha o ingresso para mostrar. O que não tinha o ingresso para mostrar? Chegou na tentação. Na tentação, falhou. Falhou, não recebeu a bênção. Então, da próxima vez que você for tentado, faça-se um favor e pare de morrer na porta e entre. Pare de ficar dando voltas no deserto. Os caras ficaram literalmente dando volta. Volta de novo. E agora? Volta de novo. Por quê? Porque não tiveram grande alegria quando enfrentaram várias tentações. Então a situação lá foi o seguinte. Josué e Caleb, teve pessoal que eles foram lá para ver como era a terra. Aí quando eles viram povo numeroso, muita gente, povo grande, alto, não era baixinho assim não. Era um povo alto e forte. Aí eles falaram, essa aí é a terra prometida? Não, eles tinham que falar, glória a Deus que a terra vai ser nossa. Tinha que crer. Mas ficaram até pedindo para voltar para o Egito. Não conseguiam imaginar as bênçãos de Deus. Então, falharam na tentação e não receberam porque não tiveram fé. Então, entenda que fé na Bíblia não é só um sentimento que eu sinto assim. Eu sinto até um borbulhinho assim na minha barriga. A fé na Bíblia, ela é invisível, mas ela tem uma dimensão concreta. Ela tem frutos. É igual pensa na árvore, né? Essa analogia é muito legal da árvore e do fruto. Você vê a árvore, você vê o fruto, você não vê a semente. Mas você sabe que aquela árvore vem daquela semente. Mesmo não vendo ela ali, você não está olhando a semente ali, você está vendo a árvore. Da mesma forma, a fé, ela se mostra no momento da tentação. No momento da tentação. A fé mostra-se fé. Então, da próxima vez que alguma coisa der errado na sua vida, por favor, não responda no desespero. Responda com fé. Repita exatamente a mesma coisa que você falou quando você orou. Repita exatamente a mesma coisa. Sabe como é? Deixa eu para finalizar, dar exemplos práticos. Não fica viajando em... É coisa prática. Ó, você disse que você queria ter um marido abençoado. Você disse que queria uma esposa abençoada. Aí, se você está orando isso para Deus, presta bastante atenção. Deus vai te levar até alguém que não é abençoado.
Não vou dizer outras coisas que ele pode não ser. Mas vamos dizer isso, ele não é abençoado, tá? Se você casar com ele, você vai sofrer demais. Ah, não vou casar, vou só dar uns beijinhos aqui. Piorou. Tá se metendo com barra pesada. Vocês entenderam, né? Veio se apresentando. Aí esquece tudo que falou em oração. A primeira que deu um sorriso, era um sorriso bonitinho, não era banguela, já se derramou todo. Já se derramou todo. Pô, mas o que você falou em oração? O que você falou em oração? Era isso? Aí cedeu, pronto. Falhou na prova. Não vai entrar, não vai receber a bênção. É simples assim. É assim que funciona a vida cristã. Ó, vou dar alguns exemplos que Jesus deu. Jesus falou assim, ó, deixa eu dar outro exemplo fora dessa questão dos relacionamentos. Tem um que Jesus deu que é assim, ó. Você vai ajudar alguém. Qual é a tentação que muita gente tem quando vai ajudar as pessoas? É eu tocar a trombeta. É contar para todo mundo o que está fazendo, o que está acontecendo. Que a pessoa te pediu ajuda a sós. Aí você tem um monte de desculpa para contar para todo mundo porque você quer se gloriar. Isso é tentação. Jesus condenou isso. Aí Jesus falou, ó, quando você for ajudar alguém, ajuda em secreto. Se a pessoa quiser dizer para o outro, ela quer dizer para o outro. Agora não é você que vai buscar a sua glória. Aí sabe o que Jesus fala? Se você buscar a sua glória, tocar a trombeta, você não vai receber o galardão. Por quê? Porque você falhou na tentação. Você falhou na tentação. Você fez aquilo, aí veio a tentação, se gabar, se gloriar. Falhou, não vai receber o galardão. Mateus 6. E outras coisas que Jesus faz também. Né? Quando você for orar, Jesus fala, você vai orar, não é orar para mostrar para as pessoas. Eu não sei o que está acontecendo, tem na internet. Na internet tem tudo. Tem tudo. Qualquer bizarrice que você fala assim, não acredito que isso exista, acabou. Você entra na internet que vai ter. E na internet tem gente que tira selfie. A pessoa tira selfie orando. Faz assim, ó, aí faz assim, estou orando. Por que está fazendo isso? Você está falando... Orar é falar com Deus. Não é para mostrar para os outros. Oh, eu quero que você veja o quanto que eu sou espiritual. Quem tem que ver que você é espiritual é Deus. Não é você mostrando. Então, o que Jesus fala quem faz isso? Jesus fala, já recebeu o seu galardão. Não vai receber do galardão do Pai. O Pai não vai galardoar. Então, vou repetir. Deixa eu dar uma estratégia para vocês para finalizar. Tudo o que você pede em oração, espere ser tentado naquilo. Se você quer receber sem ser tentado, você é um bobo e não entendeu a tentação de Cristo. Tudo que você pede a Deus, espere, como assim tentação? Vai ter um desafio. Vai ter uma dificuldade. Vai ter uma oposição. Mas você não tem que pensar, essa oposição vai ser para sempre. Você tem que ser legal. Vou passar essa prova agora, porque rapidamente eu saio desse deserto. Não vou ficar aqui dando volta. É simples. Quando você tem essa visão, você passa logo. Aí não precisa ser 40 anos, pode ser menos tempo. Tenha essa mentalidade. Tenha essa mentalidade que é a mentalidade de Tiago. E para finalizar, qual era a finalidade dessa tentação de Cristo? A finalidade dessa tentação de Cristo é para que ele fosse o mestre dos mestres. Então, durante o ministério de Cristo, ele teria que ensinar a palavra de Deus numa sociedade dominada por homens endemoniados. E para que ele fosse exaltado à posição de mestre dos mestres,
ele precisava defender a palavra de Deus no deserto. Então a grande tentação é se ele iria deturpar a palavra de Deus. Ele passou na prova, como ele passou em todas as provas. E por isso ele foi exaltado como homem, o nome que há sobre todo nome. Porque ele passou em todas as provas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por todas as tentações que tu envias à nossa vida. Não porque nós temos prazer no próprio sofrimento, mas que é oportunidade para recebermos grandes vitórias. É oportunidade para recebermos grandes bênçãos. Nos ensine, Senhor, a passar pelo deserto, não como povo murmurador, lá do tempo que saiu do Egito, mas como Jesus Cristo, que se contentava com a tua palavra e em saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que nós venhamos a ser assim, para que os momentos de aflição sejam passageiros, mas que os momentos de glória, contigo, na tua glória, sejam permanentes. Ajude esse povo, Senhor, a vencer as tentações. Graças te damos porque Jesus Cristo veio, foi enviado ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que nós fôssemos salvos pela fé. No nome dele oramos. Amém.